Irmãos, abra a tua Bíblia no 8º livro da Bíblia, livro de Ruth. Oitavo livro da Bíblia, livro de Ruth. Sejam bem-vindos, você que visita, você que veio a esta casa de oração pela primeira vez. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Deus também fala através da arte. Deus também fala através da arte. Amém? Glória a Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem feito coisas extraordinárias. E certamente o Senhor fará e falará aos nossos corações. Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Leremos a partir do verso de número 1. Amém? Quero trazer uma exposição bíblica para edificação da sua fé. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os de seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, porque Belém é o nome posterior a Efrate. O nome de Belém era Efrate, por isso eles eram efrateus. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o da outra, Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Pai, esta é a tua palavra, edifica-nos a fé, fala-nos ao coração, capacita-me para expor a tua palavra aos corações dos teus filhos, da forma como o Senhor ministrou o meu coração, em o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Esse é um texto muito conhecido, é um texto muito pregado. Quem não conhece a relação que arranca a lágrima dos olhos de Noemi e Ruth? Enquanto eu estava lendo esse texto, eu comentava com o presbítero Luiz acerca desse texto, dessa história, que traz-nos tanto entendimento, ou que pode nos trazer muitos ensinamentos, da expressiva graça de Deus ao coração do homem. Não só fala de um relacionamento de uma nora com a sogra, mas fala da graça de Deus ao coração do estrangeiro. Fala da oportunidade de porta de salvação aberta. Enquanto estava lendo esse texto hoje pela tarde, o Espírito de Deus mostrou-me algumas coisas que eu gostaria de compartilhar ao seu coração. Enquanto lia, eu tive o entendimento de que são 4 capítulos, é um livro curto, pequeno, uma história rápida.
Eu tive o entendimento de que o caminho que Noemi está fazendo de volta para Belém era um caminho de redenção. E o Espírito de Deus ministrou ao meu coração o subordinado tema: o caminho da redenção. O caminho da redenção para Ruth. Essa rota que Deus estabelece na vida de Ruth ou na vida de Noemi, até mais para Noemi, é um caminho que muita gente não gostaria de fazer, de traçar. Digamos, o caminho de volta. Houve fome na terra, eles saem a fim de buscar recursos, chega a uma terra estrangeira, uma terra moabita, que, diga-se de passagem, foi justamente o povo que proibiu o povo hebreu de, quando saíram da terra do Egito, passar por lá. Vários foram os embates que eles tiveram, várias foram as batalhas que eles tiveram, e agora eles se veem vindo a Moabe a fim de buscar recurso, porque a fome estava assolando. Ela chega a essa região, o capítulo de número 1, o texto vai dizer que o seu marido morre, já chegando nas terras moabitas. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram. E a angústia desta mulher começa a aguçar, começa a aumentar a sua vida, a sua provação, a sua dificuldade começa a aumentar. E para aqueles dias, para uma mulher, era difícil. A mulher teria que ser redimida, ela teria que ser amparada. Existem algumas leis na Bíblia, lá na Torá, no livro de Levítico, capítulo de número 19, que vai falar acerca dessa remissão, que a mulher viúva, ela poderia colher em campos das espigas ou dos respigos que ficavam à beira dos campos, ou daqueles feixes que eram deixados pelos camponeses, pelos colhedores, a fim de que o estrangeiro, a fim de que a viúva, a fim de que o pobre pudesse colher também. Porque Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel é um Deus justo. E havia essa lei para que todo estrangeiro que estivesse passando por lá pudesse também se alimentar. E a história não para por aí. Essa mulher agora se vê sem os seus 2 filhos e sem o seu esposo. E a partir do versículo de número 8 ao versículo de número 16 do capítulo 1, narra-nos a despedida de Noemi com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Mantenha sua Bíblia aberta para que eu possa expor o texto para vocês, e para que os irmãos possam assegurar do que o que está sendo pregado é o que está escrito. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência para convosco, como usaste com os falecidos e comigo. Versículo 9: o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao seu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo, tendo eu ainda no meu ventre mais filhos, ou melhor, tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos. Versículo 12: voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos,
esperulá-los-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me era a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Perceba a relação dessas mulheres. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Olha para cá. Orfa estava no seu direito de ficar na terra de Moabe. O seu esposo tinha falecido. Ela não havia de permanecer mais, não tinha mais o porquê permanecer com sua sogra Noemi. A relação delas era tão íntima, o que nos faz entender que parece que Orfa e Ruth desenvolveram um sentimento de filha, de filiação com a sua sogra. Ao contrário do que diz o adágio popular dos nossos dias, que trata a imagem da sogra com certa pejoratividade, nós observamos a mão de Deus agindo através de Noemi, sogra de Ruth e de Orfa, que tendo no seu direito ficar e permanecer na terra de seus pais, Orfa escolhe permanecer na terra da sua parentela, permanecer na terra da sua cultura, dos deuses que adorava. É lindo nós observarmos quando Ruth fala com Noemi e expressa um sentimento que transborda o seu coração. Sentimento esse que ela deixa expressar nos versículos de número 16 e 17, a partir da parte B, que diz assim: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17: onde quer que morreres, morrereis eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que sentimento que esta mulher expressa. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui aos corações dos irmãos, destacando nesse texto, é que Ruth expressa um sentimento de gratidão e permite esse sentimento transbordar ao desejo de permanecer na sua própria terra. Ruth prefere estar com Noemi do que estar na sua terra, na terra de seus pais. Ela prefere voltar com a sua sogra, no que mais parece para nós um sentimento e uma relação de filha. Ela transborda para nós e ensina para nós aqui que é possível, mesmo vivendo num tempo de obscuridade, porque o livro de Juízes, no capítulo de número 17, a Bíblia vai dizer que não havia reis naqueles dias, e as pessoas se comportavam segundo o que eles achavam ser certo. Resultado: as pessoas estavam afastadas de Deus, estavam distantes de Deus. Mas é possível ver ainda nesse período uma estrangeira expressando no seu coração
um sentimento de gratidão que foi nutrido pela relação com a sua sogra, Noemi. E ela prefere: não inste comigo. Isso que parece mais uma adoração, isso que parece mais transbordar a um sentimento de gratidão, porque ela expressa da seguinte forma: aleluia, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. A última parte do versículo 17, ela vai além: faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela está dizendo aqui, em outras palavras: eu estou disposta a viver o que você viver, independente de onde seja, eu estarei contigo. E quantos de nós somos ingratos? E quantos de nós não sabemos expressar o sentimento de gratidão? Queridos, gratidão precisa ser expressada. Sentimentos precisam ser exteriorizados. Pega isso. Você não pode fechar-se em si mesmo com sentimentos. Existe uma expressão que todos conhecem, que é oriunda das doenças e enfermidades, que a psicologia usa, doenças psicossomáticas. Pessoas que se fecham, não partilham, não compartilham, não conversam, não exteriorizam os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas dores. Não aprenderam a falar. E ainda ontem estávamos aqui com o departamento de família, departamento de casais, e o pastor Luiz trouxe uma exposição bela da palavra de Deus, falando sobre o poder da clarificação, onde nós precisamos ser claros, objetivos em nossa fala, onde o nosso sim precisa verdadeiramente ser sim, onde o nosso não precisa verdadeiramente ser não. E discorria acerca do poder da clarificação. Precisamos desenvolver a capacidade do diálogo. Precisamos desenvolver a capacidade auditiva. A Bíblia vai revelar para nós que devemos ser prontos, estar dispostos a ouvir e tardio no falar. Por causa disso, tem muita gente que se atrapalha, porque querem falar mais do que ouvir. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca. Olha o sentimento de gratidão. Não quero ser repetitivo, mas a repetição serve como didática para o aprendizado. Versículo 16 e 17: não me instes, não me aborreça com esse negócio, não insista, porque já estou decidida em meu coração o que eu quero fazer. Para onde você for, irei eu. Aleluia. Porque onde quer que fores, onde quer que pousares, aleluia, o teu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que foi que essa mulher nutriu no coração dessa outra mulher? Não só o sentimento de gratidão pelo filho que ela deu para casar, mas certamente esta mulher aprendeu muito mais aos pés de Noemi. O que será, não está escrito nas entrelinhas, mas podemos conjecturar, o que será que foi nutrido na alma de Noemi, ou melhor, de Ruth, de tal forma que ela prefere deixar seus pais, a sua terra e voltar para Belém. Detalhe, o texto diz que Deus visitou Belém. Deus visitou o seu povo. Como das várias vezes esse povo nômade sai em busca de pastagem, em busca de terras, a fim de alimentar seus rebanhos, elas agora regressam, elas agora voltam,
Elas agora estão partindo para Belém, Efrate. Se você observar o plano de execução de Deus aqui nessa história, você vai chorar ao ler essa história. Você não vai suportar as lágrimas nos olhos, porque você vai perceber Deus trabalhando na vida de Noemi, me permita, através da sua dor. E Deus trabalha em nós através das nossas dores. Deus trabalha em nossas vidas através das nossas limitações. Deus trabalha em nossos corações através das nossas dificuldades. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é justamente isso aqui. Olha que esta mulher tinha a disposição para abrir mão de tudo. Disposição para abrir mão de tudo. Ela sai da casa de pai, da casa de mãe. O texto vai dizer que eles permaneceram por lá 10 anos, queridos. Foi o tempo da permanência deles, 10 anos. 10 anos é o suficiente para você estabelecer vínculos, estabelecer relacionamentos, estabelecer família, estabelecer, sabe, você sentar, colocar os projetos em prática, tirar do papel, tirar da mesa, materializar. É o tempo suficiente para gerar um filho, vê-lo crescer. Mas não obstante a quaisquer situações que ela poderia se prender, o que é que ela faz? Ela está disposta. Olha a expressão que ela usa: não inste comigo, não insista, porque já estou decidida. E quantos de nós não ganhamos, não crescemos, não avançamos porque nos falta decisão? Decidir, irmão, implica em dizer que demanda responsabilidade. E muitas pessoas querem eximir-se das decisões, porque querem abster-se das responsabilidades que lhe cabem. Essa mulher agora está disposta a largar tudo. Quem tem capacidade de abrir mão do passado, está com os olhos no futuro. Quem tem capacidade de abrir mão do seu passado, está com os olhos no futuro. Olha que mulher, ela está vendo o que pode alcançar. Tem gente que não avança em nada porque ainda está preso às antigas experiências. Vamos lá, casamento que não deu certo, não se permite a um novo relacionamento, não se permite viver outras experiências. Por quê? Porque ele está lá no passado. Pessoas que não avançam porque estão frustradas nas amizades, não se permite aproximar de ninguém e nem permite que ninguém se aproxime dele por causa de uma frustração. Esse seu empirismo não significa que será redundante na sua vida. Esse momento não te define. Essa dificuldade não é para te parar. Aleluia, Deus está falando com alguém aqui. Estas experiências não são para te travar, muito pelo contrário, é para mostrar para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não fique preso no passado, não se atrele às más experiências. Pessoas que se frustraram, empreendeu, não deu certo, empreenda de novo. Não deu certo, empreenda de novo. Uma coisa eu tenho certeza para você aqui nessa noite, à luz desta palavra: Deus está te capacitando, Deus está te dando sabedoria,
E sabedoria é conhecimento aplicado. E conhecimento aplicado é inerente às experiências vividas. Deus está falando para alguém aqui: está na hora de você se permitir a viver um novo de Deus. É por isso que o judeu diz que ele é o Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Não fique bloqueando ou bloqueado no passado, pois você pode estar cancelando o seu futuro. Vou repetir. Quem fica bloqueado no seu passado, cancela o seu futuro. Cuidado com as suas ações. Cuidado com a resposta que você tem dado para a vida. Isso é muito sério, isso nos ensina muito acerca da vida. Qual é a resposta que eu vou dar na segunda-feira para aquela pessoa, para aquela situação, para a empresa que eu dirijo, para o meu relacionamento com os filhos? Qual é a resposta? Qual será o meu próximo comportamento? Deus quer mexer conosco aqui nessa noite. Deus está mexendo conosco nessa noite. A terceira coisa que eu quero destacar à luz do texto ora lido é o seguinte: o caminho da redenção, ou melhor, a que tinha disposição de abrir mão de tudo, também tinha disposição para conquistar novas coisas. Perceba que ela é uma pessoa disposta. Vamos para a Bíblia, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque. Está falando de Boaz. Versículo 2: e Rute a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. E é daqui que eu tiro a ideia de que Noemi ensinou seus costumes para Rute. Olha o versículo de número 7. Olha a disposição dessa mulher. Disse-me ela: deixa-me colher espigas. Aqui quem está falando é o cabo de turma, o encarregado de Boaz, o cara que ficava tomando conta dos campos, dos funcionários no campo. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes atrás dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora. Olha a disposição dessa mulher. Ela tinha disposição para abrir mão de tudo aquilo que era inerente a ela, a sua casa, a sua família, seu pai, sua mãe, sua terra, seus deuses, porque estava decidida no seu coração a não permanecer lá, mas ir. E quando ela chega lá, a mesma que tem disposição para abrir mão das coisas, tem disposição para conquistar novas coisas. Me permita fazer essa dinâmica que muita gente não gosta, mas diga para alguém do seu lado assim, ó: Deus está esperando de você mais disposição. Talvez essa seja a resposta, Luiz, porque ainda não conquistei, porque ainda não conquistamos. Talvez não estamos vivendo um novo de Deus, porque ou estamos presos no passado e Ele está nos bloqueando no presente, ofuscando a nossa visão futurística, ou nós estamos frustrados com as experiências de lá de trás e não nos permitimos arriscar. Eu vou trazer para o lado da pregação, tá? É o meu empirismo. Um pastor falou para mim assim: Marcos, o que você gosta de pregar? O meu pastor em Salvador. Eu gosto de pregar isso. E falei para ele: arrisque-se mais.
Pegue textos que sejam mais desafiador para você. Textos que você encontra neles dificuldade de compreensão e busque mais o conhecimento. Eu tinha uma escola muito boa e ainda estou aprendendo com muita gente, irmãos, porque nós aprendemos uns com os outros. Ninguém é detentor de todo conhecimento, existem saberes diferentes. Mas os meus 10 primeiros anos na Assembleia de Deus serviram para despertar o desejo da pregação. Foi onde a minha vida de oração foi muito mais contundente. Os meus próximos 10 anos na Batista, onde eu congreguei em Salvador, serviram muito para me polir. Porque quando eu cheguei lá, eu mais gritava do que fazia a pregação da palavra. E os meus 4 anos e meio, onde eu congreguei, de onde muita gente sabe, serviu para me trazer a eloquência da pregação da palavra. Todas as fases que nós passamos, elas trazem ensinamentos para o nosso futuro, e nada disso é vão. Eu me lembro que congreguei, eu já falei isso para algumas pessoas, para alguns jovens, acerca de pregação da palavra, e eu congreguei numa igreja onde meus líderes, eles falavam assim, após a exposição da pregação, porque sentavam à frente, nas cadeiras da fileira da frente, e eles eram PhDs em teologia, e eu era simplesmente um jovem de oração que gostava da pregação da palavra. E enquanto eu estava pregando, eles estavam anotando o que eu pregava. E muitas vezes preguei muitos textos errados. E isso faz parte, errar é humano, você não pode permanecer no erro. E na hora da reunião, nós tínhamos o costume semanalmente de fazer reuniões, pelo menos eles. Íamos para um restaurante na orla de Salvador, na boca do rio, e sentávamos à mesa. E ele levantava o paletó, o coração gelava, porque eu já sabia o que ele ia fazer. Levantava o paletó, tirava o papel e começava a falar e esticava o papel devagarzinho na mesa. Marcos, você falou isso, isso e isso. E o texto diz que é assim, assim, assim e assim. Quem não tem disposição de aprender nunca vai crescer. Quem não tem disposição para ouvir nunca vai avançar. Quem não tem disposição, e vou lhe dizer uma coisa, humildade é a base de todo o crescimento. Você não vai a lugar algum se não reconhecer que foi alguém que estendeu as mãos para você e te colocou lá. Eu sou grato. No aniversário do ano passado, esse pastor esteve aqui, pregando a palavra, pastor Daniel Pinheiro, e me falando, e falando aos nossos corações, Aqui tinha disposição para abrir mão, também tinha disposição para conquistar. Ela foi aos campos de Boaz e ficou lá, aquele que seria o remidor dela, e ficou lá o dia inteiro colhendo, queridos. Eu gostaria de abrir a Bíblia com você em Levíticos, capítulo de número, projeta por gentileza, capítulo de número 19, versículos 9 e 10. Tem que ter tempo para exposição bíblica, né, irmão? Amém? Está com pressa? Levítico capítulo de número 19, versículo de número 9, versículo de número 10. A lei do levirato. Olha o que está escrito lá. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Olha o versículo 10. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os campos daqueles dias, querido, não tinha como as roças que temos aqui em Feira de Santana,
estaca, arame farpado, eram demarcados com pedras pintadas de branco, de vermelho, de azul, o que definiria de que clã era, ou de qual família era. É por isso que quando Boaz chama Ruth e fala: fica com as minhas moças e acompanha-as, para que quando elas colherem, você possa colher também, para que não aconteça de você colher no terreno ou no campo de outro clã, de outra família. Perceba que eles respeitam princípios. Princípio é a lei da ordenança. Princípio coloca as coisas em seus devidos lugares. Os campos eram demarcados, delimitados, tinha um marco que delimitava, e era com pedras. Projeta, por favor, o capítulo de número 23 e versículo de número 22. Capítulo 23, ainda do mesmo livro, versículo de número 22. Observe na projeção que está escrito no capítulo 23, versículo de número 22 de Levítico: e quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. A partir do versículo de número 8 do capítulo 2 de Ruth, eu sei que a sua Bíblia está aberta, Boaz protege Ruth. Na simbologia bíblica, no que podemos aplicar, Boaz aqui representa Deus ao estrangeiro. E o estrangeiro tem a representatividade nossa. É onde nós olhamos para a Bíblia e nos enxergamos na figura de Ruth. Porque Boaz abre aqui um precedente. A Bíblia diz que Deus entregou o seu unigênito filho para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Em 1 de Pedro, capítulo de número 2, o texto vai dizer para nós que nós fomos enxertados. O texto vai dizer para nós que nós somos sacerdócio real. Nós que outrora não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. Essa é a tipificação, essa simbologia de Ruth e de Boaz nesse texto. A partir do versículo 8 diz assim, eu lerei de forma mais rápida para que adiantemos por causa do tempo. Então disse Boaz a Ruth, capítulo 2, versículo 8: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, por causa dos clãs, por causa das famílias, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que as cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um lugar, para um povo que antes não conhecestes. Versículo de número 12: o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E o mais belo está no versículo de número 13. O versículo de número 13 é justamente o que eu quero destacar aqui agora para você. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é que no caminho da redenção da vida de Ruth, mostra-nos a comunhão com a mesa, ou a comunhão da mesa com Deus. Olha os versículos de número 13 e versículo de número 14.
E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come o pão, molha o teu bocado de vinho. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou comida. Pobre, viúva, estrangeira. Deus, na representatividade de Boaz, é o que representa aqui para nós. Coloca uma mesa e diz assim: você pode ter comunhão com os meus funcionários, você também pode sentar à mesa, você também pode comer o pão. O que o pão representa? O corpo de Cristo. O que o vinho representa? O sangue de Cristo. Você pode comer também o pão, você pode também molhar o bocado de pão no vinho, você também tem direito de ter comunhão. Talvez você esteja aqui nessa noite e alguém disse para você que você não tem direito, que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não pode coisa alguma. Mas a palavra de Deus fala para nós que mesmo não sendo do seu povo, porque a Bíblia vai dizer que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O que é que o Senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou afirmando: tem uma mesa preparada para você, tem uma mesa preparada para nós. Deus levanta seus Boaz, Deus levanta para quê? Para colocar você na mesa da comunhão, para comer pão e beber do vinho. O pão é a palavra, o vinho nutre a alegria. Deus está falando aqui para ela: você poderá se alegrar ainda, mesmo sendo viúva, mesmo sendo estrangeira. Você, aleluia, você pode sentar à mesa, Ruth. Você pode comer do pão, você pode beber do vinho, Ruth. Quem foi que disse para você que você é escolhido, separado, separada? Ele te chamou, nos elegeu, nos salvou, nos resgatou. Irmão, crente que anda cabisbaixo é porque não entende o Deus e o sacrifício da cruz do Calvário. Agora, o crente que entende o sacrifício da cruz do Calvário não tem luta para parar ele, não tem dificuldade para parar ela. Pode até se abater, mas a convicção está no coração: a sua terra é minha terra, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e não me inste para ficar aqui. É sobre isso. É sobre isso. O caminho da redenção mostra para nós o comunhão da mesa com Deus. E tem gente que sai da mesa. Você é filho. Não saia da mesa porque você é filha. Não saia da mesa, não se afaste. É porque é na mesa, pastor, é na mesa, obreiros, é na mesa, igreja, que está a comunhão. Na mesa todo mundo está nivelado, ninguém é maior, ninguém é menor. Um pode servir o outro: me passa o pão, me passa o vinho, me passa isso, me passa aquilo, porque está todo mundo nivelado. Não tem ninguém melhor, nem mais abastardo, nem menos abastardo. Todos foram comprados pelo mesmo sacrifício do Calvário. Essa relação vai muito além. Essa relação mostra-nos: nem Mateus é maior do que eu na mesa. Eu com 1,74 m, Mateus com 2,01 m. Senta, fica igual. É na mesa. Eu chorei quando eu lia isso.
Eu chorei quando eu lia isso. Quando eu percebi a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Eu via quanto miserável e pecador eu sou e quanto amoroso Ele é. Parece que eu vejo uma cadeira vaga à mesa da ceia. E Deus falando para alguém aqui: a tua cadeira ainda está lá vaga. A tua cadeira ainda está lá. Eu ainda aguardo você. Talvez você esteja como uma das opções que eu citei, preso lá no passado. Deixa o que passou para trás. Paulo disse: eu não julgo ter alcançado a estatura da varonilidade perfeita, mas uma coisa eu faço: a fé é ação, irmão. Deixando as coisas que devem ficar para trás, eu sigo para o alvo. Pergunta retórica: seu alvo é o pastor ou seu alvo é Cristo? Porque se seu alvo for eu, você vai se decepcionar. Mas se seu alvo for Cristo, você continua na mesa. Se o teu alvo for ministério de louvor, você vai se decepcionar. Mas se o seu alvo for Cristo, você continua na mesa. Se teu alvo for a diaconia da igreja, você vai se decepcionar. Mas se o teu alvo for Cristo, você continua na mesa. Se o teu alvo for a mídia da igreja, você vai se decepcionar. Mas se o teu alvo for Cristo, você continua na mesa. Eu tenho uma palavra profética para dizer a alguém aqui nesta noite: aguça teus ouvidos. Deus manda você permanecer na mesa. Se tem glória, dá glória. Se tem aleluia, dá aleluia. Se tem gratidão, expressa, exterioriza, bota para fora, rompe, quebra o protocolo, chora, se derrama, expressa gratidão, expressa louvor. Eita, expressa gratidão, expressa louvor. Pai, eu te peço nesta noite, coloca um sentimento de filho no coração dele, no coração dela. Porque o Senhor não é padrasto, o Senhor é pai. Coloca o sentimento, ó Deus, de que ele não está no lugar nem ela, mas deve voltar para o lugar dele, para o lugar dela. Oh, glória. Aleluia. Capítulo 3, já estou finalizando. O texto diz o seguinte: que Ruth instrui a Noemi: lava-te, veste-te com teus vestidos, perfuma-te. Isso aqui é para a igreja, tá? Que nunca seja manchada as tuas vestes, e que nunca falte o bálsamo sobre você. Porque a noiva que vai se encontrar com o noivo precisa estar adornada, limpa e cheirosa. Olha a instrução: lava-te, veste-te, perfuma-te, oh glória, e vai. O capítulo 3, versículo 5, a última parte, a parte B, diz assim, ó: tudo quanto me disseres, farei. A obediência dessa mulher. Olha a obediência. Eu sou igreja, faço o que o mestre manda. Eu vou fechar minha Bíblia porque eu sou igreja, eu faço o que ele manda. Eu sou noivo, eu faço o que ele pede. Quarto e último, o que a gente pode destacar aqui nesse texto: Deus tem sempre
proposta de sair de Moabe, ir com Noemi, o que acontece? O que ela nunca imaginou na vida dela. Ele dá a oportunidade dela colher dentre os seus funcionários, não só que está na beira do campo, que está lá em Deuteronômio capítulo 24, mas também se cumpre outra lei aqui. Boaz fala para ela, para seu funcionário: deixe e não volte para buscar. Está lá em Deuteronômio 24. E Boaz fala para Ruth: não só colha do que está na beira do campo, mas dentre os colaboradores. E ela vê os feixes ficando para trás e se cumprindo o que está lá em Levítico. Os feixes que ficavam para trás, Boaz fala, porque Boaz conhece da lei, da Torá. Era efrateu, era de Belém. E ele diz: não volte para pegar. E ela volta e pega. E ela pega. Naquele dia ela colheu 1 efa de farinha. O que significa? Ela colheu 22 litros de trigo, mais do que o suficiente para o dia que o trabalhador poderia colher naqueles dias. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor, irmão. Jeremias 29:11, me permita fazer uma ligação com esse texto. O Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de bem, pensamento de paz, a fim de dar o fim que desejais. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, o texto diz: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Deus tinha o melhor para Noemi, porque a disposição do teu coração não estavam nas coisas desta terra, nem da terra que ela nasceu, mas do que Deus tinha à frente para ela. É por isso que ela falou: teu Deus é o meu Deus. Deus tem o melhor para você. Não foram perdas, são experiências, são ensinamentos. Deus está nos dando códigos aqui nessa noite. Deus está nos dando insights aqui nessa noite. Deus está falando conosco. Deus está falando com a sua igreja. Pela última vez dessa noite, diga para quem está do seu lado: Deus tem o melhor para você. Se coloque de pé que eu quero orar com você.